A Bíblia ensina que esta era terá um fim, a era do Espírito Santo, a era em que nos encontramos hoje e que uma nova era será estabelecida. Em outras palavras, assim como você troca seu carro velho por um novo, Deus vai trocar este sistema maligno atual, que chamamos de cosmos, um sistema mundial, vai trocá-lo por uma nova era, e essa nova era será a era do reino de Deus, e essa nova era vai prevalecer. Vamos ver o que diz a Bíblia. O Novo Testamento menciona o novo nascimento 9 vezes, arrependimento 70 vezes, batismo 20 vezes. Mas alguém disse, eu não contei, por isso não sei se isso é um exagero ou não. Mas alguém declarou que a segunda vinda de Cristo é mencionada mais de 380 vezes. O que eu sei é que é mencionada com frequência. Cristo disse, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Agora, a história de Noé popularizou-se novamente, na ficção e em quadrinhos. Na verdade, a programação de TV do jornal Los Angeles Times esta semana falava a respeito dos animais da Arca de Noé. O quadro da civilização nos dias de Noé está descrito no livro de Gênesis, em seu 6º capítulo. Diz que o povo era cheio de maldade, imaginações perversas, corrupção, violência. Toda a imaginação dos seus corações era má. Isso não se parece com nossos dias? Não podemos deixar de imaginar maldade quando assistimos muito à televisão e vemos tanta violência e crime, e lemos a respeito de crimes em nossos jornais todos os dias, pessoas que são assaltadas e assassinadas e roubadas e tudo mais o que acontece. Isto nos preocupa, pois entra em nossas mentes e nos enche de temor. Era um mundo em que o casamento fora deturpado e a perversão sexual prevalecia. Era um mundo em que a violência prevalecia. Recentemente, na Conferência Internacional de Mulheres, patrocinada pelas Nações Unidas em Nairobi, a questão da violência contra as mulheres foi frequentemente discutida. E violência contra crianças, pessoas que maltratam seus filhos. Os crimes e a violência estão continuamente aumentando. Este é um mundo de religião em decadência. Não falo só do cristianismo, porque quase todos neste mundo são religiosos. Todo mundo. Mas é o tipo decadente de religião. Não é a verdadeira fé em Deus. Mas também é, e era então, um mundo ameaçado pelo julgamento de Deus. Deus disse, vou julgar esta geração. Agora Deus disse, vou julgar o mundo, vou fazer com que chova por 40 dias e 40 noites, e vou destruir o homem que criei, por causa de sua maldade. E vou começar com a raça humana outra vez. Mas então Deus viu um homem, em meio a toda aquela sujeira e maldade, violência e perversão, viu um homem que servia a Deus. Seu nome era Noé. Noé ousara andar com Deus. Ele tinha fé em Deus. E verdadeira fé mostra como você vive. Ele vivia uma vida disciplinada e era um homem de integridade moral. Ele adorava a Deus e ousou servi-lo. Ele era um não conformista. Zombavam dele em seu lugar de trabalho e zombavam dele nas reuniões sociais às quais comparecia. Seus vizinhos e amigos não conseguiam entender. Eles diziam que ele era estranho, porque falava a respeito de Deus e orava e cria em Deus, cria que Deus controlava o mundo. A Bíblia diz que pela fé, Noé, note, pela fé Noé, sendo advertido por Deus sobre coisas que ainda estavam por vir, movido de temor, preparou uma arca. Deus disse, vou mandar um dilúvio, mas tenho que salvar Noé e sua família. Noé vive para mim, e Deus não pode julgar uma pessoa que vive para Ele. Uma pessoa que chegou a Cristo e à cruz, que recebeu o perdão dos pecados e que vive para Jesus Cristo, não pode ser julgada. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você nunca comparecerá diante do trono do juízo. Se crê em Cristo, Ele é seu lugar de refúgio.
E Noé não podia ser julgado. Então Deus disse: preciso achar um meio de salvar Noé e sua família. Então Deus veio a Noé um dia e disse: Noé, eu vou destruir o mundo e começar outra vez. Quero que construa um grande navio e que o faça de cipreste. Cubra-o de piche por dentro e por fora. Faça-o de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com 3 andares, e põe uma janela e uma porta. E comece logo. Vocês podem imaginar como aquele povo zombou? Construir um imenso navio, tão grande quanto o moderno transatlântico, no meio do deserto, onde nem havia água. Mas Noé, eu imagino, era membro do sindicato, então conseguiu alguns operários. E começaram a construir aquele navio. E imagino que tenha se tornado uma grande atração turística, como a Disneylândia. Pessoas vinham de todo lugar para ver aquele homem maluco, construindo um navio no meio do deserto. E sua única base era a palavra de Deus, nada mais. Agora, hoje em dia, você e eu temos a palavra de Deus que prediz o futuro juízo de Deus sobre o mundo. Mas também temos todas as evidências científicas do que pode acontecer. E provavelmente vai acontecer, de acordo com muitos dos nossos cientistas e líderes políticos. E se houve uma época em que o coração dos homens tremeu de temor devido à incerteza do futuro, sem que ninguém soubesse o que fazer, é hoje. E se não encontrarem uma resposta, adeus. Isso se Deus não intervir. E é exatamente o que vai acontecer. Deus vai intervir. Cristo vai regressar. E esta é a gloriosa esperança que todos temos no coração. Mas durante todo aquele tempo Noé pregou. Ele trabalhava e pregava. A Bíblia diz que ele foi um pregador da justiça, pregou arrependimento. Ele clamava ao povo que se arrependesse e se voltasse para Deus, porque o dilúvio era iminente. Eles nunca ouviram falar de um dilúvio, nunca tiveram um antes. E os meteorologistas o desmentiam constantemente. Não há qualquer sinal de chuva, nenhum sinal de um dilúvio. Ele é um tolo, não sabe do que está falando, isso não é científico. E zombaram dele. E os carpinteiros que o ajudaram a construir aquele navio também não acreditavam nele. Trabalhavam pelo seu salário. Até mesmo a família de Noé achava difícil acreditar. Mas Noé não vacilou. E Deus não falou mais com ele por 120 anos. Pensem só nisso. Ele recebeu a mensagem do Senhor e acreditou nela, aceitou-a pela fé. Isso mostra a extensão da sua fé. E 120 anos depois ele ainda estava construindo aquele navio e finalmente o terminou. E quando terminou, Deus veio a ele e disse: Noé, vou dar ao mundo 7 dias mais. 7 dias mais para que se arrependam. Mas depois disso, o julgamento vai se abater. A Bíblia adverte que o mundo vai sofrer um julgamento. Mas a esperança no horizonte é a ressurreição de Cristo e o seu prometido regresso. Foi a esperança dos profetas. Isaías 66 declara que o Senhor vai voltar em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor. E há tantas passagens do Novo Testamento que eu levaria horas lendo-as para vocês. Cristo disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também.